E a missão Artemis 2 chegou, e isso por si só já muda o clima, porque faz muito tempo que a gente não vê uma missão tripulada com esse peso envolvendo a Lua. E quando isso volta para o noticiário, volta também uma sensação diferente, mais concreta, de que tem gente lá em cima de verdade, testando equipamento, tomando decisão em tempo real, lidando com coisa que não tem margem para erro. E é justamente esse tipo de experiência que o cinema sempre trabalhou muito bem. Cada filme pegando um lado dessa realidade, seja a pressão, o isolamento, o risco ou a necessidade de resolver problemas com o que se tem na mão. Então, aproveitando esse momento, eu separei aqui 5 filmes para você entrar nesse clima da Artemis 2. Filmes diferentes entre si, mas que todos batem na mesma ideia. Lá fora não tem espaço para erro. Se você curte esse tipo de lista, deixa o seu like, curte o vídeo, ajuda muito, galera. Se inscreve aqui no canal também, isso realmente faz a diferença. Me diz aqui embaixo qual filme de espaço você colocaria aqui. Ah, um detalhe, o filme Devorador de Estrelas não está aqui, porque eu ainda não fui assistir, então vamos para outros. O cinema sempre teve uma relação muito forte com o espaço. Desde os primeiros filmes, lá no começo do século, com um incrível Viagem à Lua, que já imaginava uma missão até a Lua de um jeito totalmente criativo, passando por obras que viraram referência, como 2001, Odisseia no Espaço, Alien, o Oitavo Passageiro e a saga Star Wars. Cada uma delas ajudando a construir essa ideia do espaço como um lugar, ao mesmo tempo incrível e perigoso. E ao longo do tempo isso foi evoluindo, ficando mais próximo da realidade, mais técnico, mais conectado com o que a gente vê hoje nas missões de verdade. E então, aproveitando esse momento com Artemis 2, a ideia aqui é não ficar nos clássicos, mas sim olhar para filmes mais recentes que trazem essa experiência de exploração espacial de um jeito mais atual. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Então eu começo com Apollo 13, um filme de 1995. E tá, esse é um roubo na lista, porque eu falei que eu não ia falar sobre clássicos, mas, gente, estamos falando em Ir para a Lua. Não tem como não falar sobre esse filme que é incrível. Dirigido por Ron Howard e baseado numa história real, mais especificamente na missão Apollo 13, que dá nome ao filme e que acontece em 1970, era para ser só mais uma viagem tranquila até a Lua, até deixar de ser. O elenco traz Tom Hanks no papel de Jim Lovell, junto com Kevin Bacon e Bill Paxton, enquanto do lado da Terra a gente tem Ed Harris como responsável pelo controle da missão. E a partir do momento em que a nave sofre uma explosão, ouvimos a clássica frase: Houston, temos um problema. O filme muda completamente de tom e vira uma corrida contra o tempo para trazer esses caras de volta vivos. E aqui está o diferencial. Não é um filme sobre ir para a Lua, é um filme sobre não morrer no caminho de volta. Tudo começa a dar errado. Falta energia, falta oxigênio, a temperatura cai e, ao mesmo tempo, a equipe em terra precisa basicamente reinventar soluções com o que tem disponível. Inclusive aquela cena clássica de adaptar o filtro de CO2 com peças improvisadas. O filme foi indicado a 9 Oscars e levou 2. E até hoje é muito respeitado justamente pelo nível de realismo que ele entrega. E em termos de recepção, ele tem 7,7 no MDB, 96% de aprovação da crítica e está com 87% de aprovação do público no Rotten Tomatoes. Porque no final das contas, aqui não é um filme sobre heroísmo. É um filme sobre gente trabalhando sob pressão para resolver problemas que não podiam ter acontecido. Interestelar. Aqui o problema não é voltar para casa, é que a casa acabou. Lançado em 2014 e dirigido por Christopher Nolan, o filme parte de um futuro em que a Terra está entrando em colapso, com crise ambiental e escassez de recursos. E a única saída é procurar outro planeta para a humanidade sobreviver. O elenco traz Matthew McConaughey como Cooper, além de Anne Hathaway, Jessica Chastain e Michael Caine. E um dos grandes diferenciais do filme é a base científica. Com consultoria do físico Kip Thorne, principalmente nas questões de buraco negro, relatividade e dilatação do tempo, e isso não fica só na teoria. Aparece, tem peso direto na história. Como na cena do planeta onde uma hora equivale a anos na Terra, transformando uma missão em um sacrifício pessoal gigantesco.
O filme venceu o Oscar de melhores efeitos visuais e foi indicado a várias outras categorias. Em termos de recepção, pessoal, ele tem 8,7 no IMDb, 73% de aprovação da crítica e 86% do público lá no Rotten, mostrando uma divisão aqui entre crítica e público, mas ainda assim se consolidando como um dos filmes mais marcantes sobre espaço dos últimos anos. E temos Sandra Bullock, Gravidade. Aqui não tem missão, não tem plano, não tem controle. Já deu tudo errado e acabou. Lançado em 2013 e dirigido por Alfonso Cuarón, o filme coloca Sandra e George Clooney em órbita ao redor da Terra em uma operação de rotina que sai completamente do controle depois de uma chuva de detritos destruir a estrutura ao redor deles. E a partir desse momento, o filme vira uma experiência de sobrevivência pura, sem apoio, sem contato, sem garantia de resgate, com a personagem da Sandra Bullock basicamente tendo que se virar sozinha para tentar voltar para a Terra. E o diferencial aqui está na forma como o filme constrói essa sensação de isolamento, com longos planos, silêncio e uma imersão muito forte na experiência do espaço. O filme foi um sucesso de crítica, venceu 7 Oscars, incluindo melhor diretor. Em termos de recepção, ele tem 7,7 no IMDb. A crítica aprovou com 96% e 79% do público no Rotten Tomatoes, sendo até hoje um dos filmes mais intensos sobre sobrevivência no espaço. E se você está curtindo esse vídeo até aqui, deixa o like, tá? Isso ajuda muito. Comenta aqui, qual filme você acha que ainda vai aparecer na lista? Comenta aqui, quero ver. Não vale mentir depois, hein? Vamos falar sobre O Primeiro Homem. Chegar na Lua foi o final, mas o filme está interessado no que veio antes. Lançado em 2018 e dirigido por Damien Chazelle, a história acompanha Neil Armstrong, sim, o primeiro homem a pousar na Lua, que aqui é interpretado por Ryan Gosling, e mostra o processo até a missão Apollo 11, com Claire Foy como sua esposa, mas o ponto aqui não é a conquista, é o preço. O filme mostra falhas constantes, acidentes, mortes no programa espacial e uma pressão silenciosa que vai se acumulando principalmente no próprio Armstrong, que é tratado de forma mais contida, quase fria, como alguém que segue em frente mesmo com tudo desmoronando ao redor. E isso aparece muito nas cenas dentro das naves, que são apertadas, instáveis e passam uma sensação real de desconforto, sem aquela visão limpa e heróica que muita gente espera. O filme venceu o Oscar de melhores efeitos visuais. Em termos de recepção, tá? Ele tem 7,3 no IMDb, 87% de aprovação da crítica e cerca de 68% do público no Rotten Tomatoes. Principalmente, essa aprovação um pouco menor é por causa da forma como ele mostra o grande herói americano Neil Armstrong. Isso mostra essa distância, né, entre a crítica e o público. Mas ainda assim, é um dos filmes mais sérios quando se fala em programa espacial. E no quinto filme da nossa lista temos um cara que fica para trás em Marte e não tem ninguém vindo buscar. Esse é o ponto de partida de Perdido em Marte. Lançado em 2015, dirigido por Ridley Scott, o filme traz Matt Damon como um astronauta que é dado como morto após uma tempestade e acaba sendo abandonado no planeta vermelho. E a partir daí, a história não gira em torno de drama exagerado não, tá? Mas de resolver problemas um atrás do outro. Produzir comida, gerar água, manter os equipamentos funcionando e dar um jeito de se comunicar com a Terra. Enquanto a NASA tenta organizar uma forma de resgate, o filme equilibra bem tensão e leveza, principalmente pelo jeito como o personagem lida com a situação, sem entrar em desespero constante, o que dá um tom diferente dos outros filmes do espaço. Ele foi indicado a 7 Oscars e venceu o Globo de Ouro de melhor filme, como comédia e musical. E em termos de recepção, ele tem 8 no IMDb, 91% de crítica e está perto dos 91% do público também no Rotten Tomatoes. É um baita filme, sendo um dos filmes mais populares quando se fala em ficção científica com base em ciência realista, ou quase realista. E como extra, eu trago aqui para vocês Estrelas Além do Tempo. E eu trago esse filme aqui por um motivo simples. Enquanto os outros mostram o espaço, esse mostra o que torna o espaço possível. E muito mais do que isso. Lançado em 2016 e dirigido por Theodore Melfi, o filme conta a história real de 3 mulheres negras que trabalham na NASA nos anos 60. Taraji P. Henson, Octavia Spencer e Janelle Monáe, e que foram fundamentais para o sucesso das primeiras missões espaciais americanas.
principalmente na questão dos cálculos que permitiram colocar astronautas em órbita e trazê-los de volta com segurança. E ao mesmo tempo em que ele mostra esse lado técnico, ele também expõe um contexto muito mais amplo, falando de racismo, de barreiras sociais e do espaço que essas mulheres precisaram conquistar dentro de um ambiente que não foi feito para elas. E, literalmente, não foi feito para elas mesmo. E isso conecta diretamente com o momento da Artemis 2, porque antes de qualquer lançamento existe um nível absurdo de cálculo, planejamento e decisão sendo feita em terra. Ele foi indicado a 3 Oscars. Incluindo o melhor filme, e em termos de recepção tem 7.8 no MDB, 93% de aprovação da crítica e também está perto dos 93% no público no Rotten Tomatoes, fechando nossa lista, mostrando que a exploração espacial não é só tecnologia, é também sobre quem faz isso acontecer. No fim das contas, o que esses filmes mostram é que exploração espacial nunca foi simples, nunca foi segura e nunca foi só sobre tecnologia. Tem erro, tem pressão, tem gente tomando decisão no limite e tem muita coisa acontecendo longe dos holofotes para que uma missão dê certo. E agora, com Artemis 2 acontecendo, essa discussão volta com força. Não como algo distante, mas como uma realidade que está em andamento. A gente está vendo isso no noticiário. E se tem uma coisa que o cinema deixa clara é que sair da Terra nunca foi garantia de nada. E talvez seja isso que torne tudo isso tão interessante. E além dos filmes, existem muitas séries que também trabalham esse tema. Então, se você quer um vídeo aqui no canal só sobre séries que falam sobre o espaço, comenta aqui embaixo. E se você não deixou seu like, deixa agora. Se inscreve no canal e vem se tornar um membro aqui do Nerdsor, que você me ajuda a manter o canal funcionando. E me diz nos comentários qual filme do espaço eu deixei de lado e que você colocaria aqui. Forte abraço e se cuide.